passamos em primeiro, apesar dos pesares, apesar de não ter feito saldo no Haiti, o que eu achei que seria preocupante, não foi. Fizemos 3 na Escócia, conseguimos passar com saldo de 6 e empatado com o Marrocos, mas aí veio a questão do saldo nos dois jogos, né? 3-0 em ambos os jogos. E aí, apesar do 3-0, apesar de ter sido um placar um pouco elástico, foi um bom jogo, tá? Não foi um jogo tão fácil, não. Foi mais fácil do que eu esperava ser, principalmente também pelo erro, né? O erro do primeiro gol, acho que desestabilizou a Escócia todinha. Apesar da Escócia ainda conseguir jogar bem na partida, tal, meio que não senti tanto, mas tomar um gol tão cedo, foi aos 7 minutos o gol, tomar um gol tão cedo de uma falha de um cara tão experiente quanto o Robertson, acho que dá um pezinho a mais na partida, né? E aí, a Escócia não ter chegado muito ao gol do Brasil e quando ter chegado, ter parado no Alisson, mas, por exemplo, no primeiro tempo você não consegue lembrar. No primeiro tempo e boa parte do segundo tempo, acho que a Escócia veio botar um pouco mais de pressão, quase no final do jogo, quase pro final do jogo. Acho que dos 30 para lá, que é quando tem as substituições e tal. Mas o Brasil, aí voltando, não foi a Escócia que foi para não perder o gancho, né? Não foi a Escócia que foi mal ofensivamente, foi o Brasil que foi muito bem defensivamente. Muito bem defensivamente. O Marquinhos praticamente não teve duelo do lado dele, né? O Marquinhos só teve, se eu olhar pro lado que eu tô com a colinha aqui, o Marquinhos teve só um duelo, que aí ele perde, foi um duelo na partida, foi um duelo aéreo. E o Magalhães, ele termina a partida com 7 duelos e 7 duelos ganhos. São 5 no chão e 2 aéreos. E se eu não me engano, eu não vou lembrar agora se é da história da seleção brasileira ou das Copas no geral. Mas tem um dado no SofaScore que a partir do banco de dados deles que contam a partir de 66, o Magalhães é o primeiro jogador a ter um 7-7, a ter 100% de desarme e duelo, 100% como se diz, como se fosse invencibilidade, né? 100% de combatividade, de duelos ganhos, tanto aéreo quanto no chão. Foi uma boa partida, uma muito boa partida do Brasil, defensivamente. Acho que no geral mesmo, o Brasil é um time que tá criando casca. E isso é importante, porque o que a gente vinha vendo que não tinha das eliminatórias para cá, tá criando casca quando precisa, né? Foi um jogo apagado contra Marrocos, onde o time não conseguiu criar nada, onde errou muito passe, onde mal chegou na boca do gol. Um jogo contra o Haiti, que aí era o Haiti, beleza, que era o Haiti, mas fez o que tinha que ser feito, por mais que tenha sido o Haiti, precisava ganhar do jeito que ganhou. E teve agora contra a Escócia, que aí o time foi praticamente perfeito. Não tem onde você chega assim, tem alguns pontos que eu vou falar também, mas eu noto mais né, mais um ponto. Mas, por exemplo, você pega posição foi praticamente perfeito. É cada um na sua função, fazendo o que tem que ser feito. E desse jeito as coisas estão fluindo. Muito bom, muito bom. O Brasil pressionando lá na frente, muito bom também. Era, por exemplo, foi praticamente a mesma coisa, contra ti e contra as Escócia. O pouco que pressionava chegava lá. O pouco que pressionava conseguia ganhar. Foi o Brasil criando essa casca contra a Escócia. Realmente é importante demais chegar no pré-mata-mata, independente de quem pegue, ou no Japão ou Suécia, chegar assim com a casca, com essa confiança, não tomando gol em 2 jogos seguidos, o Alisson agarrando muito, defendendo muito bem, salvando quando tem que salvar. Isso está sendo muito importante pra gente, muito importante pro time no geral. Pro time no geral pegar essa confiança que em algum momento tinham faltado, tava faltando, e botar no lugar de novo. É muito importante. E aí, falando mais de Vinícius Júnior, né? Que o Vinícius Júnior tá jogando essa Copa é barbaridade. Barbaridade. Porque por mais que você fale, não, mas o Vinícius não tem um lance genial, não sei, beleza, tudo bem. A gente concorda, eu concordo que ele não tem nenhum lance genial na Copa. O gol contra o Marrocos é um golaço, mas não é nada de gênio e tudo mais. Mas ele tá fazendo a função dele. Ele tá fazendo a função dele, ele tá sendo o cara da Copa, o protagonista. Ele tá pegando a seleção brasileira e carregando nas costas, em determinados momentos, né? Não em todos, mas o Vinícius Júnior participou de todos os gols da Copa do Mundo praticamente. Todos os gols até agora do Brasil ele participa de todos. Eu acho que ele só não participa e diretamente é de um, que é o 2-0. Diretamente que eu digo, gol ou assistência, né? Um passe direto, um chute direto. Mas o gol que ele não participa é um rebote que cai no pé dele, pô. É um rebote que cai no pé dele.
Ah, e agora também o gol contra a Escócia, né? Que é o Bruno que ganha no corpo e tudo mais, e quem faz o gol é o Cunha. O Vini também não participa dessa jogada. Mas aí, pronto, veja só. O ponto que eu achava que ia ser muito preocupante pra gente nesse jogo, que era a questão de defender em transição, a gente defendeu muito bem em transição, pô. A gente fechou muito espaço da Escócia mesmo. As melhores chances da Escócia, e aí é o que eu acho que é um ponto fraco da gente, precisa de atenção, precisa ser melhorado, são as bolas paradas. O que foi também contra o Haiti. Que a defesaça que o Alisson faz contra o Haiti surge de uma bola parada. É uma bola parada que o Alisson vai e se joga, a bola vem em cima dele, ele pega e tudo mais, é uma bola parada. Contra a Escócia, as melhores chances de jogo também nasceram de bola parada. As melhores chances de jogo da Escócia nasceram de bola parada. Isso se torna preocupante, sim, com certeza, é um ponto que a seleção tem a melhorar. Mas no geral, no âmbito geral, o time está jogando muito bem. As laterais estão praticamente perfeitas. O Danilo não tem um erro. O Douglas Santa a mesma coisa, não tem um erro. O Marquinhos e o Magalhães, pouco acionados, e quando acionados sabem o que fazer, fazem bem. O Alisson a mesma coisa. O Alisson está conseguindo fazer boas defesas lá atrás. A gente tá começando a ter confiança no Alisson, pô, pelo que ele tá fazendo agora na fase de grupo. Não tem muito pra onde correr. Tá começando a ter confiança no Alisson. O Ryan também. A partida que o Ryan fez ontem, pelo amor de Deus, bicho. A partida que o Ryan fez ontem foi espetacular. O Ryan brigou o tempo todo, bateu lá na frente, ia lá atrás, voltava, fazia recomposição, corria, finalizava, teve o chapéu dentro da área que era para ter terminado em gol. Infelizmente não terminou, com a defesaça do goleiro, inclusive. Mas, puxa, praticamente tá todo mundo jogando muito bem. Todo mundo jogando muito bem. O Matheus Cunha também jogou pra caramba. O Bruno Guimarães, como eu falei no vídeo anterior, eu disse que a gente ou ia precisar de muita individualidade ou ia precisar do Bruno Guimarães jogando bem. E o Bruno Guimarães foi o mais naquela partida. Na partida de ontem. Que o Bruno Guimarães jogou é sacanagem, pô. Aquele cruzamento que ele faz pro Vinícius Júnior é na cabeça do Vinícius Júnior. Na cabeça, é um passo com a mão, pô. É um passo com a mão. Não tem muito pra onde correr. Com o Bruno Guimarães, o que ele tá evoluindo nessa Copa também. Porque cada jogador tá evoluindo nessa Copa. E o Douglas Santos também. Tá bom da gente parar de usar o Douglas Santos. Falar do Douglas Santos e falar só de o honesto Douglas Santos, o trabalhador Douglas Santos. É mais que isso, tá? O cara tá jogando muito bem. É muito mais que o honesto Douglas Santos. Praticamente não tem erro defensivo do Douglas Santos. Praticamente ninguém passa dele, pô. Se tu for olhar assim, ninguém passa dele. Óbvio que a gente tem que ter calma, porque por mais que sejam adversários difíceis e tudo mais, a Escócia é um adversário que era muito compactado, isso, aquilo, outro, mas ainda não é uma amostragem muito grande, né? Não é uma amostragem muito grande. Não acho que não seja motivo pra gente estar um pouco eufórico, mais confiante do que estávamos quando começou a Copa. Não acho que não seja motivo para isso, mas também não acho que seja motivo pra gente já tá achando que tá tudo bem e tudo mais. Ainda precisa de um teste real. Precisamos de um teste real para ver aonde é que a gente tá. Por mim, o teste real não acontecia. Por mim não acontecia não. Era o caminho podia ser Tunísia, Panamá, Honduras. Podia ser esse caminho para mim. Não tinha problema nenhum. Mas a gente vai precisar pegar, porque em algum momento vai pegar pedreiro. E aí é nesses jogos que a gente vai precisar saber aonde é que a gente está, né? E aí também, falando um pouquinho da Suécia, assim. Eu vou falar da Suécia, vou falar mais do Vinícius e vou falar do Rafinha. Porque o Rafinha, mesmo não jogando, ainda é motivo da galera falar o tempo inteiro. E falar quase que barbaridade, tá? Mas bora lá. Eu acho que eu falei Suécia, não ia falar dos possíveis adversários, mas eu acho que a Suécia é melhor. Porque é o adversário mais fraco do que a gente pode enfrentar, né? O adversário mais fraco que a gente pode enfrentar. A Suécia vai pegar o Japão agora, a Holanda pegar a Tunísia, a Holanda muito provavelmente se classifica em primeiro mesmo, fazendo mais saldo. Eu acho que o Japão ganha com uma certa tranquilidade. Mas que fosse a Suécia, seria muito melhor ser a Suécia. Porque a Suécia, por mais que tenha... Eu não acho a seleção da Suécia ruim. Mas mesmo não sendo ruim, não acho que seja uma seleção... Por exemplo, eu não acho uma seleção muito diferente peça por peça, eu não acho que seja uma seleção muito diferente da Escócia que a gente acabou de ganhar, por exemplo.
óbvio, vai ter Gyökeres e Isaac que vai dar uma disparidade muito grande para os demais. Mas não acho que seja. Eu acho que a Suécia e Escócia acho que seria um jogo até mais difícil para a Suécia do que para a Escócia. Em relação a Escócia conseguir se compactar muito bem, a Suécia tem que sair em transição o tempo inteiro, né? E aí, por exemplo, a Suécia contra a Tunísia, beleza que foi 5-1, a Suécia não chegou a sofrer no jogo, não chegou tipo, meu Deus, vamos perder o jogo, não. Mas a Suécia, em vários momentos, mesmo contra a Tunísia, quando chegava lá na frente, errava muito na decisão final, errava demais na decisão final. E aí, era passe errado, era finalização precipitada, podia ter segurado mais a bola, podia ter soltado a bola mais rápido, e por aí vai. É uma seleção que não tem casca ainda. Não é uma seleção, por exemplo, não é a Holanda da vida, não é o Japão também. Não é uma seleção muito cascuda. Não é uma seleção, e também, e acho que seria bom pra gente, não é uma seleção que saiba jogar com a bola. Saber ela vai, entendeu? Mas não vai conseguir criar quanto a Holanda cria ou quanto o Japão cria. A Holanda é sacanagem também com o meio campo, porque a Holanda tem que comparar só com a Holanda, né? Mas é só dando um exemplo. Porque acho que se a gente pega uma Suécia, vai ser muito do que a gente viu ontem. O que a gente viu ontem era como se fosse os dois times, tipo, ficar com a bola aí um pouquinho e depois tu me dá. Porque quando a Suécia ficava com a bola, em nenhum momento o Brasil pressionava, por exemplo, no círculo central. Em nenhum momento o Brasil pressionava ou na área da Escócia ou no setor defensivo. Mais perto do próximo gol. Porque pressionando lá na frente, fica mais próximo do gol deles, pressionando aqui, fica mais perto do nosso, que a gente pode passar em uma transição mais rápida e tudo mais. Mas em nenhum momento... e a Escócia é a mesma coisa. A Escócia praticamente é a mesma coisa. É que a Escócia não chegou muito perto do nosso gol, né? Em determinado momento, pra gente conseguir fazer um comparativo assim. Mas, por exemplo, momentos que o Brasil ficava com a bola, principalmente no primeiro tempo, e que dava 2-0, o Brasil tocava pra lá, tocava pra cá, tocava pra lá, tocava pra cá, e nada a Escócia fazia. A Escócia não chegava pra pressionar. O Brasil ficava tocando a bola entre os zagueiros, o Casemiro e o Lucas Paquetá praticamente em uma linha reta assim, e eles não vinham marcar. Ficou um tempão a gente só rodando a bola até ter uma chance de finalizar e tudo mais. E aí, falando do Vinícius, né? Mais do Vinícius, porque precisa ser falado mais do Vinícius. Porque o que falavam dele em relação a ele não jogar bem, era praticamente jogo contra o respeito, mas jogo contra a Bolívia, jogo contra o Panamá. Aí beleza, mas poxa, se você vai pegar o Vinícius Júnior, ele tem praticamente todo jogo de Copa do Mundo, todos os jogos de Copa do Mundo, no geral, não só desse, no geral, ele tem uma participação em gol, pelo menos uma participação em gol. Na Copa passada, por exemplo, dá uma discrepância muito grande de gols que o Brasil fez para gols que o Brasil que o Vinícius Júnior participou por conta da goleada contra a Coreia do Sul. Porque, dando um exemplo aqui, tá? Mas, por exemplo, se o jogo contra a Coreia do Sul, óbvio que viver de si é complicado, mas é só dando um exemplo mesmo. Se o jogo da Coreia do Sul fosse 1-0, e aí o jogo da Croácia a gente realmente perde e tudo mais, o Vinícius Júnior tinha participado de todos os gols do mata-mata. Do gol do mata-mata, assim, né? Entre aspas, porque a gente pega no mata-mata não, na Copa no geral. Porque ele participa do 1-0 contra a Sérvia, ele participa do 1-0 contra a Suíça, aí contra Camarões é um time reserva, contra a Coreia do Sul ele participa de um gol, dos 5, e aí contra a Croácia ele não participa. Mas ele participa de praticamente todos os gols do Brasil, o que dá uma disparidade aqui contra a Coreia do Sul foi uma goleada. E se eu não me engano, contra a Coreia do Sul foi gol assistente do Vinícius Júnior. E aí chega nessa Copa, o Vinícius Júnior faz gol contra Marrocos, faz gol contra Haiti, faz gol contra a Escócia, podia ter feito um hat-trick contra a Escócia. No primeiro tempo, o Vinícius Júnior poderia ter feito. Um hat-trick contra a Escócia no primeiro tempo, o Vinícius poderia ter feito. Então, quando é Copa, o Vinícius Júnior sempre aparece, pô. Sempre aparece. Desde a Copa passada ele tá aparecendo. E aí, as críticas surgem contra o Vinícius Júnior por conta do jogo contra o Panamá, do jogo contra a Bolívia, do jogo contra o Uruguai, seja lá quem for. Surge por conta desses tipos de jogos, sendo que em jogo grande o Vinícius Júnior aparece. Em jogo grande o Vinícius Júnior aparece. Aí você vai falar, não, mas e que eu nem vou ter certeza se ele tava, porque agora não me lembro. Eu não me lembro se o Vinícius Júnior tava contra a Argentina naquele 4-1. Mas se ele estivesse, o time inteiro foi mal. O time inteiro foi mal, não tinha muito o que falar. Vai falar de quem se o time todo jogou mal? Tinha falado de acabou, até o Matheus Cunha que fez um gol, não foi tão bem assim, e por aí. E hoje brocou 3 já em Copas, né?
Aí pegando e falando do... Falar um pouco do Rafinha também. Fala um pouco do Rafinha. Porque veja só, eu vi muita gente falando que o Rafinha não brigaria por aquela bola que o Rafinha brigou no primeiro tempo. Sendo que a pressão que o Brasil faz é coordenada, pô. A pressão que o Brasil faz é uma pressão coletiva. É uma pressão que todo mundo sabe o que tem que fazer ali. Não é uma pressão individual, que o Ryan subiu para pressionar e, poxa, deu certo, não sei o que, todo mundo ficou parado. Não, pô. Porque quando o gol começa, quando a bola vem para lateral. Aí, se eu não me engano, o Matheus Cunha vai pressionar. O Matheus Cunha pressiona. Aí a bola jogada para lateral. De novo, para o jogador, ele recua para o goleiro. Nisso que ele recua para o goleiro, o Vinícius Júnior já se posiciona para pressionar dentro da área. E aí o Ryan, ele já, quando a bola tá indo, o Brasil já faz isso aqui. O Brasil já sobe. Porque quando a bola sai do pé do cara que toca pro goleiro, o Bruno, quando o Vini sai, o Bruno já vem. O Bruno já vem pressionando esse passe. O Brasil inteiro vai se fechando. Quando o Ryan chega lá no para pressionar o Robertson, ele aponta pro Danilo e faz um gesto. Não vou dizer que ele aponta, mas ele faz um gesto assim, porque não dá pra ver na câmera, mas muito provavelmente é pro Danilo subir. Aí o Danilo vem correndo, subindo, e aí o Ryan chega, pressiona e dá o passo pro Vinícius Júnior fazer um gol. Um golaço, diga-se de passagem, né? Porque o goleiro ficou procurando o vento ali, foi um golaço. Mas enfim, o Rafinha faz isso que o Ryan fez. O Rafinha sempre fez isso que o Ryan fez. Uma das principais críticas que o Rafinha tinha na seleção brasileira era não participar de jogadas ofensivas, não fazer gol, não fazer assistência, por aí vai. Mas o Rafinha já teve apelido de triatleta. Corre, pedala e nada, pô. Aí tu quer dizer que o Rafinha não ia compor defensivamente, tu quer dizer que o Rafinha não ia pressionar essa bola. Era uma pressão coordenada, bicho. O Rafinha ia pressionar de todo jeito, de qualquer jeito. Qualquer jogador que estivesse ali, se fosse o Henrique, se fosse o Igor Thiago, se fosse o Luiz Henrique, se fosse o Ederson, se fosse o Everton, e botasse ali, ele ia pressionar, porque era uma pressão coordenada. Era uma pressão que o time tinha que fazer aquela pressão, porque era isso que o Brasil estava fazendo. O Brasil estava pressionando a Escócia no campo deles e no próprio campo. Foi isso o jogo. O jogo foi isso. E aí também, eu vi muita gente, desde o segundo tempo do Haiti, falando que o Brasil jogou mal. Mas não é questão do Brasil jogar mal, o Brasil joga assim. Acaba aí você vai ter que se acostumar. Mas o Brasil joga assim, pô. O Brasil agora é um time que vai esperar, vai sofrer para poder sair lá na frente, contra-atacar e atacar o mais rápido possível, chegar no gol com menos espaço possíveis, pô. O Brasil joga assim. O Brasil de forma alguma jogou mal ontem. O Brasil se compactou de uma forma espetacular no segundo tempo. Espetacular. Não passava praticamente nada. E quando passava, era de bola parada, ou então vinha um chute que era travado, e a bola parada, o Alisson salvou todas. O Alisson salvou todas na bola parada. Todas. Todas. Não teve nada que passou pelo Alisson ontem. Poxa, não é jogar mal, filho. A gente vai jogar assim. A gente vai jogar assim. Se a gente pegar a Holanda, vai jogar do mesmo jeito. Pegar o Japão, vai jogar do mesmo jeito. Chegar na final, vai jogar do mesmo jeito. Porque o Brasil joga assim. O Brasil é um time que joga em transição. Em transição. Tanto que o Matheus Cunha, ele recua um pouco, né? Ele recua um pouco, é quase como se ele fizesse uma linha de meio campista ali. E fica o Vini e o Ryan espetado, pô. Fica o Vini e o Ryan espetado. O Matheus Cunha praticamente joga como se fosse um elemento surpresa. Porque ele briga, às vezes ele tá na área. Quando o cara menos esperar, ele tá na área. E por aí vai. É isso que o Ancelotti quer, pô. Quando o Neymar entrou, que ele saiu no lugar do... que o Matheus Cunha saiu para entrar o Neymar tava fazendo praticamente a mesma coisa que o Matheus Cunha, só que o Neymar recua mais um pouco, né? O Neymar sempre aparece mais por passe e tudo mais, até pela qualidade que tem em relação a passe. E aí também não vou falar muito do Neymar, que jogou pouco, né? Não foi como se o Neymar tivesse jogado 20 minutos e também a quantidade que ele pegou na bola foi pouquíssima. De vezes a quantidade que ele pegou na bola para conseguir fazer uma jogada que desse alguma coisa. Foi a finalização que foi pro gol e acho que uma batida de escanteio só. Não tem muito o que falar do Neymar. Não tem muito o que falar do Neymar nesse jogo. Não tem muito o que falar do Neymar nesse jogo. E aí é mais disso. É mais disso. É o Brasil pegando casca. O Brasil pegando casca quando mais precisa. Crescendo em uma Copa do Mundo. É o Brasil que não tá jogando mal. Joga desse jeito. O Vinícius Júnior aparece quando tem que aparecer. E do outro lado, que é o Ryan, vai estar fazendo o que tem que ser feito e tá fazendo muito bem. Cara, foi uma barbaridade o que o Ryan jogou, pô. O Ryan praticamente não perdeu uma disputa, pô. Perder ele perdeu, mas tu olhando assim, tu tem a impressão de que todas que o Ryan disputou, ele ganhou. Todas que o Ryan disputou, ele ganhou.
Mas a seleção tá jogando bem. Tá jogando bem, tá criando casca. Tá, tá bem. A gente pode ter. Tem grande chance de passar para as oitavas e adiantar. Tem que chegar na final, pô. Tem que chegar na final. Não existe isso aí que não dá, não, filho. Que dá. Dá pra caramba pra gente ganhar essa Copa. Dá pra caramba. Não tem essa que não dá. Dá. Sempre vai dar. E outra, mesmo sendo Japão, mesmo sendo Holanda, vai ter jogo, tá? Qualquer seleção que o Brasil enfrentar vai ter jogo. Qualquer seleção que o Brasil enfrentar vai ter jogo. Não tem pra onde correr. Porque se você pegar, outra coisa, se você pegar assim, as principais candidatas, eu até já falei isso, mas se você pegar as principais candidatas, não teve uma candidata ao título. Não que eu diga que o Brasil é candidato ao título, tá? Pode ganhar, mas não é uma seleção que chegue lá para brigar, que chegue como favorita, como França, como Inglaterra, como Argentina, como Espanha. Mas nenhuma dessas seleções teve uma amostragem tão grande. Talvez só a Inglaterra que pegou a Croácia, que aí sim enfrentou um adversário cascudo, enfrentou um adversário chato e ganhou. Mas, por exemplo, no jogo seguinte empatou contra a Gana. Uma boa seleção de Gana, não é uma seleção qualquer, mas empatou contra a Gana, a Inglaterra. A Espanha empatou com o Cabo Verde. E aí, de novo, não é tirando mérito de Cabo Verde. Cabo Verde tem mérito pra caramba. Mas empatou o Cabo Verde, Espanha empatou o Cabo Verde. Portugal empatou com o Congo. E por aí vai. São times que, por exemplo, a Alemanha. Tanto a Alemanha quanto a Espanha. A Espanha goleia no segundo jogo contra a Arábia Saudita, a Alemanha goleia o Curaçao. Mas não é como se a Alemanha e a Espanha estivessem apresentando um futebol de... Meu Deus, que futebol, que aula de futebol. Não. A seleção está apresentando um futebol muito bom à Argentina. Só que a gente também não pegou um adversário que tu veja mostrar. A gente pegou a Argélia e a Áustria agora. Agora vai pegar a Jordânia. Tu vai usar essas seleções como régua? Não vai. Nenhuma seleção até agora, talvez a França, vai pegar o adversário mais difícil agora, que vai ser a Noruega. Aí vai ser um jogo muito bom. A Noruega, não é como se a Noruega também tivesse uma seleção zaça, né? Mas é uma equipe forte. É uma equipe bastante forte. Tem o Haaland, tem o Soloff, tem o Nusa, tem o Odegaard. É uma seleção boa, é uma boa seleção. Mas também eu acho que, por exemplo, eu acho que vai ser a segunda mais forte que as seleções favoritas vão enfrentar. A Inglaterra enfrentou a Croácia, acho que a Noruega vai ser a segunda que mais forte a ser enfrentada. Mas também não é uma amostragem, pô. Noruega não é régua pra ninguém. Noruega não é régua pra ninguém. E aí é ver o que vai acontecer, é ver quando cada um enfrentar uma pedreira pelo meio do caminho. Porque até agora não tem como você dizer que qualquer seleção tenha tido um adversário suficiente para você usar como régua e falar: aqui vai ser difícil. A gente está só supondo. Mas de futebol jogado nessa Copa do Mundo, a gente ainda não tem como falar de uma disparidade.